Flávio, abre a tua câmera aí, faz a chamadinha aí. Ligou? Ligou. Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje é dia 28/7/2021, terceiro tempo da aula de sonorização. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos esperar a galera entrar, né? Ó, o Marcos está entrando. Fiquei sabendo que ontem bombou aqui o curso. Então, o povo não parava de falar, hein? No WhatsApp, então. Só porque eu não entrei ontem, entrou um monte de gente, né? E a gente aproveitou falando mal de você, Flávio. Ai, ai, ai. Depois eu vou dar uma olhada lá no YouTube, viu? Vamos lá. Ó, vou aproveitar aqui e já responder a pergunta do Flávio, que ele colocou lá no grupo do WhatsApp. O Flávio perguntou o seguinte: existe diferença entre a pilha comum e a pilha recarregável? Eu fui pesquisar, na verdade eu não sabia a diferença. A diferença está na composição, estou lendo aqui para vocês. As pilhas, o efeito é o mesmo, tá? De sair o teu diferencial de um dos lados maior que o outro para que os elétrons circulem quando fechar o circuito, né? Quando você estiver utilizando a pilha. Então, na prática, a diferença está na composição. As pilhas comuns são compostas por zinco metálico e em meio a ácido separado por um papel poroso. Já as pilhas recarregáveis são, na maioria das vezes, compostas de uma liga de níquel-cádmio. Na teoria, as pilhas comuns produzem uma reação não reversível, já as pilhas recarregáveis produzem uma reação reversível. Eu acho que é isso. É na composição da pilha. O efeito é o mesmo. Ou seja, Sim. no que ela é feita? São materiais dentro da pilha que são diferentes, entendeu? Uma tem Sim. zinco metálico no meio do ácido, separado por um papel poroso. A outra, a recarregável, ela tem uma liga de níquel dentro dela. Certo? Certo. Pessoal, não sei o que acontece, ou demora para voltar. Tem diferença entre pilha recarregável e bateria de celular? Ou é o mesmo conceito? O conceito é sempre o mesmo. Acho que é o mesmo conceito, viu? De armazenamento da energia e fazer com que os elétrons passem para outro, de um diferencial negativo para um diferencial positivo. O que muda é só o material da pilha, da bateria, essas coisas, né? Isso. É isso. Porque tem bateria de notebook que é de íon, não lembro o que, aí o outro que eu esqueci o nome. É polímetro, não lembro do que. Ô, JP, foi até bom que ele falou isso, que outro dia eu estava vendo um vídeo, depois se você quiser, eu posso pesquisar lá e mandar no grupo. Um cara, acho que do canal no YouTube que chama Manual do Mundo. Ele é bem legal esse canal, sabe? Mostra muita coisa legal. Aí ele foi na fábrica, numa fábrica, onde é feito as baterias. Então ele explica certinho como que é feito cada coisa, o processo. Bem legal. Meu. Quanto mais vocês souberem da área, melhor ainda. Mas, assim, o importante é o que eu quero que vocês entendam
É só esse processo, né? Que por Uhum. conta de um diferencial ali do potencial positivo e do negativo, os elétrons caminham de um ponto para o outro e que a unidade de medida é o volts, quando a gente mede a tensão. É isso que vocês precisam saber, certo? Certo. Ó, amanhã eu vou passar para vocês um vídeo. Vou até salvar ele aqui. E aí a gente vai dar mais ênfase nisso. JP, o pessoal Ele da vai DV falar... comentou com você quando que vai mandar para a gente a apostila em Braille? Não vou comentar. Ó, amanhã a gente... Não faltem amanhã, que amanhã a gente vai ver a diferença entre volt, watt e ampere. Tá? E aí eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Não passa... Bom, se bem que... Cadê essa galera? Não, já que nós estamos falando de bateria, que medida que é medida da potência quando fala na bateria que fala que é, tipo a bateria do celular, fala que é 3000 mAh. É a amperagem, né? Miliamperes, É né? amperagem? Bom, quando essas baterias de pilha é em volts. Preciso de uma pilha 9 volts. Lembra? Aquelas quadradinhas, 9 volts. Daí está falando da tensão. Uhum. Agora, amperes, nós vamos estudar isso aí depois. É outra questão. Então, miliamperes também é outra questão. Calma, nós vamos chegar lá. E amanhã a gente já vai ver tudo isso daqui. Esse vídeo aqui eu usei na primeira turma, é muito legal. Hoje você aprendeu o que é volt, watt, ampere e ainda descobrir qual é a diferença da energia da tomada e de uma pilha comum. Tá do Manual do Mundo. Esse aqui que você estava falando? É do Manual do Mundo. Esse cara aí... Manual Maker. Ele vai... Manual do Mundo. É isso mesmo, Manual do Mundo. É bem legal esse canal. Ele ensina a fazer um monte de coisa. Ele explica como que funciona as coisas. Bem... Então, vamos lá. É esse mesmo. Vamos combinar desde já, vai. Se você aprender alguma coisa nova nesse vídeo ou ver alguma informação chocante, não esquece de dar o joinha aí embaixo, fechou? Nossa segunda aula do curso Maker é sobre eletricidade. Então vamos pensar um pouquinho já nessa palavra elétron. Exatamente. Eletricidade tem sim tudo a ver com elétrons. Então vamos pensar no átomo. O átomo lá no núcleo dele tem um próton, que tem carga positiva, um nêutron, que tem carga neutra, e girando em volta do núcleo a gente vai ter os elétrons, que tem carga negativa. Eles ficam girando aqui numa região chamada de eletrosfera. O que interessa pra gente aqui é que os elétrons podem pular de um átomo para o outro. E se muitos elétrons começarem a pular de átomo em átomo, de um jeito organizado, como se fosse um rio de elétrons, a gente vai ter uma coisa que se chama corrente elétrica. E é exatamente isso que acontece dentro de um fio. Quando tem energia passando aqui, são elétrons que estão pulando de um átomo para o outro. Uma coisa bem importante, vamos lembrar que absolutamente qualquer material que você esteja vendo aqui tem átomos que têm elétrons. Então meu corpo está cheio de elétrons, a mesa está cheia de elétrons, o fio está cheio de elétrons. Só que não são todos materiais que têm os elétrons soltinhos assim, em que é possível se formar uma corrente elétrica. Os metais, por exemplo, todos têm esses elétrons mais soltos e a gente diz que eles são bons condutores elétricos. O plástico, por exemplo, já não tem esses elétrons todos soltinhos e a gente chama o plástico de um mau condutor elétrico ou isolante. Então, num fio, a gente tem o miolo dele feito de cobre, que é um ótimo condutor elétrico, está cheio de elétrons soltos. Na hora em que a gente botar a corrente elétrica, que ela vai passar facilmente. Já a capa do fio, ela é feita de plástico, justamente porque é um mau condutor, é um isolante e ele isola o cobre que está lá dentro, não deixa passar corrente elétrica. É por isso mesmo que a gente tem uma fita isolante que é feita de plástico, que é um mau condutor elétrico.
Você pode estar com uma pulguinha atrás da orelha aí pensando, pô, peraí, a fita isolante é um mau condutor elétrico ou é um isolante? Porque se ela for isolante, ela nunca deixa passar energia. Se ela for um mau condutor elétrico, quer dizer que ela deixa passar um pouco às vezes. Exatamente. No dia a dia, ela é isolante. Ela não deixa passar a energia da tomada, não deixa passar a energia da bateria. Mas conforme você vai aumentando os volts, talvez ela deixe passar em alguma ocasião. O ar, por exemplo, é um isolante a princípio, mas um raio consegue passar pelo ar. Vou fazer uma experiência prática aqui, simplesinha, só para te mostrar que a fita isolante não aguenta qualquer coisa não, tá? Um aparelhinho simples, eu tenho aqui uma bobina de Tesla, ela é capaz de soltar 30.000 volts, e 30.000 volts é o suficiente para romper a barreira da fita isolante, olha só. Prego de aço, condutor, tesoura de aço é condutora, mas eu isolei a ponta aqui do prego. Com 30.000 volts, passa numa boa. Só para o Flávio saber, ele pegou um prego, enrolou uma fita isolante numa ponta do prego. Aonde que está a cabeça do prego, ele colocou próximo de uma tesoura de metal. E aí, quando ele aciona essa bobina, a bobina gera não sei quantos mil volts ali de potência, 30.000 volts. 3.000 e pouco. 30.000, hein? Não é 30 que ele falou? É 30.000. E pouco. 30.000 volts, é. E aí, Flávio, é possível, inclusive, ver os raios saindo da ponta do aparelho e atingindo a fita isolante que está encapando o prego. E aí a fita não consegue isolar tantos volts, então a cabeça do prego começa a passar esses mesmos raios até a tesoura. Entendeu? Legal. Ô, JP, deixa eu te perguntar, é possível a gente visualizar os elétrons? Tá mostrando aqui, deu para ver aqui o raio, estamos vendo. O raio. Pelo raio, né? É um raio, é igual um raio que desce do céu. Esse aparelhinho tá mostrando aqui. Eu estou descrevendo a cena para você. Uhum. Resumindo, o que você tem que guardar? Para o que a gente vai usar aqui, para as coisas que a gente vai construir, metal conduz bem a eletricidade, plástico é isolante. Fechou? Agora, o que faz esses elétrons se movimentarem no fio? O que dá o empurrão para acontecer a corrente elétrica? Para acontecer isso, é preciso uma diferença de potencial elétrico. Potencial elétrico. O fundo que se inspira nas indicações de compra de ações do Felipe Miranda, da Empíricos, tem... No vídeo de hoje eu vou usar várias vezes esses dois potinhos de água para mostrar algumas coisas. Cadê o Arthur, hein, gente? Ele não tá. Eu queria muito que ele visse. Bom, amanhã qualquer coisa eu repriso um pouquinho esse vídeo aqui. Vamos imaginar sempre que a água são os elétrons. E aqui a gente tem um fio, tá? Esse fio, ele tem as duas pontas no mesmo potencial, ou seja, os dois potes estão na mesma altura. Não tem por que os elétrons se movimentarem dentro do fio. Você pode ver que a água está parada, né? A água está completamente parada. A gente tem... Flávio, vou descrever para você. Tem dois potes com água pela metade. E o que está ligando esses dois potes é tipo uma mangueira. É uma mangueira, tipo não, é uma mangueira que sai de um pote e vai até o outro. No meio do pote, tá? Não é embaixo, não. É bem no meio, na altura da água. No nível da água. Aí, o que acontece? Os dois potes estão em cima da bancada, de forma que a água não transita de um lado para o outro, porque os dois estão na mesma altura, tá? À medida que ele vai levantando um lado, deixando mais alto um pote do que o outro, a água desse pote mais alto começa a correr em direção ao pote menor, tá? Com duas pontas com o mesmo potencial elétrico. Se a gente mudar o potencial de uma das pontas, os elétrons tendem a fluir, tende a acontecer uma corrente elétrica por causa desse desequilíbrio. Então eu vou mudar o potencial de uma das pontas e você pode perceber que os elétrons começaram a se movimentar. Ou seja, elétrons se movimentando num fio,
a gente tem corrente elétrica, por causa de uma diferença de potencial, por causa de um desequilíbrio. E é lógico que esse desequilíbrio pode ser pequenininho ou a gente pode ter um desequilíbrio muito grande. Na eletrônica, a diferença de potencial é chamada de tensão. Então, quanto mais alto o potinho, mais alta a tensão. E a tensão é medida em volts. Então, sim, quanto maior a diferença de potencial, quanto maior o desequilíbrio, quanto maior a tensão, mais volts a gente tem. Esse nome volt é uma homenagem ao físico Alessandro Volta, que foi o cara... Para Fátima. Esse que ele está falando, quanto mais tem, mais volts tem. Fala de carga positiva ou carga negativa? Não, quanto mais volts é porque tem um maior diferencial e mais elétrons vai passar ali. Movimenta mais elétrons. Os elétrons é que se movimentam na corrente elétrica. Sempre a carga negativa. Que desenvolveu a pilha. Aliás, a pilha tem 1,5 volt de tensão. Na tomada de casa, a gente tem 110 ou 220 volts, ou seja, a tensão da tomada é muito superior à tensão da pilha. Muita gente chama a tensão de voltagem, fala que a voltagem da pilha é de 1,5 ou a voltagem da tomada é de 110. Aqui a gente sempre vai chamar de tensão, porque voltagem seria mais ou menos como falar, entre a minha casa e a casa do vizinho, a metragem é de 200 metros e não a distância, né? Que é o que você está medindo é de 200 metros. O volt é o nome da unidade de medida. Não vamos confundir com o que a gente está medindo. Existe uma diferença muito importante entre a corrente elétrica da pilha e a corrente elétrica da tomada. A da pilha é corrente contínua e a da tomada é corrente alternada. Vamos entender de novo como isso funciona nos potinhos. Pessoal, isso aqui eu vou tratar com vocês amanhã, tá? Corrente contínua e corrente alternada, tá? Já vai entrar em outro tópico, tá? Vamos parar por aqui hoje. Até aí, deu para vocês sacarem do que nós estamos falando? Léo tá quietinho hoje, Léo. Oi. Deu para entender? Quanto maior o desequilíbrio, mais volts. Isso. Beleza? Uhum. E a unidade de medida da tensão é o? A unidade de medida da tensão. Eu entrei um pouquinho tarde, né? Será que foi a parte É o volt. tarde? É o volt. Volt. É a letra V. Tá? Certo. Qualquer coisa, pessoal, a gente retoma esse vídeo amanhã. Esse vídeo é muito bem explicado. Eu gosto muito desse canal, porque ele explica muita coisa bacana. E bem, né, Flávio? E bem, né? Uhum. Ele vai em fábrica, sabe? Explica como que é feito cada coisa. É. Bem interessante. Pessoal, 5 minutinhos aqui para a gente ter as considerações finais. Eu ainda não acabei com aquele texto lá que eu separei para vocês. Amanhã eu vou retomar ele, tá? A gente retoma ele um pedacinho no primeiro tempo. Pessoal, não faltem da aula amanhã. Vai estar muito legal. Queria que vocês me dessem um feedback da aula de hoje, sobre o primeiro tempo, sobre esses conceitos de eletricidade que a gente está aprendendo. Isso aqui é o passo a passo, tá, pessoal? Para quando chegar lá na frente, a gente falar sempre a mesma língua, tá? Tanto de áudio quanto de eletricidade. Quem gostaria de começar? A aula fez sentido para vocês? A aula foi... Como que foi? Diga lá. Eu gostei bastante, sabe? Do primeiro tempo, do segundo, do terceiro. Apesar que essa parte de eletricidade, para mim ainda ficou um pouco confuso, sabe? Mas conforme você for explicando, eu vou tentando entender. Tá. Qualquer coisa a gente retoma amanhã, Flávio. Essa parte também de tensão, tá? Teve gente que não voltou, não viu o vídeo. A gente retoma, tranquilo.
Obrigado. Paulinha, e você? Gostou da aula de hoje? Como foi para você? É? O que você gostou? De tudo. E sobre a tensão? Você entendeu a tensão elétrica? Sobre a pilha? Sim? Sim. E você, Léo, sobre a aula de hoje? Como foi para você? Primeiro tempo, segundo, agora? Meu Deus, recobrar física me dá um pouco de sono. Então, vou precisar de rever os conceitos. Amanhã a gente, eu vou retomar de novo isso aqui com você. Vou retomar com esse vídeo. Esse vídeo tá mais ilustrativo, né? Sim. Marcos, e você? Como foi? Você trouxe uma demanda para a gente no primeiro tempo, eu já aproveitei e já engatei umas coisas. Como foi para você? Foi bom, deu para aprender bastante coisa. E sobre a discussão do primeiro tempo? Que foi mais em cima do que você tinha dito. Então, do primeiro tempo eu entendi o conceito, eu peguei a referência e eu vou procurar pôr em prática com mais frequência. Legal. Já começa Eu tô agora. ficando um pouco relaxado. Começar é agora, tem que ser agora. É já. É já. E você, Fátima? Eu tô de boa aqui. Foi bom. Tá frio aí, Fátima? Tá, deu uma chuviscada aqui, aí baixou o clima, né? Eu sou frienta, aí eu tô com essa gripe que não melhora. Então tá bom, gente. Ó, queria agradecer muito vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Amanhã, então, a gente retoma esse ponto. Vamos tentar, assim, o que vocês não entenderem, anotem, perguntem, use o grupo. O Flávio já fez ali, já trouxe a resposta para ele sobre a pilha. Se tiverem alguma dúvida, se surgir curiosidade, tragam também para o grupo. E eu acho que, assim, vocês também estimulam, ensinando alguém, procurando, pesquisando, vocês também estimulam o aprendizado de vocês, pessoal. Tá bom? Uhum. É isso aí. Então tá, obrigado, Fátima, Marcos, Paulinha, Léo, Flávio. Quem é meu aluno Não, vocês não estão. Meus alunos do violão, a partir da 1, então. Então tá, pessoal, bom almoço para todos. Vamos nessa, até amanhã às 9, hein? Bora. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Às 9 da manhã.